Todo mundo já conectadinho aí, esperando o conteúdo exclusivo de hoje. Nós estamos estudando sistematicamente o livro de Provérbios. E eu começar essa live dizendo o seguinte, que é imprescindível o conhecimento da palavra de Deus, porque é isso que nos impulsiona a felicidade, né? Felicidade consiste nisso, em adquirir conhecimento, achar sabedoria. Adquirir o conhecimento de Deus através da sua palavra e aprender pelo Espírito a aplicabilidade de tudo isso, tornar aplicável todo esse conhecimento e não apenas teórico, né? É fugir da religião e firmar-se sobre comportamento cristão, sobre prática diária da palavra, e isso vai nos levar sistematicamente, ponto a ponto, a uma vida de paz e tranquilidade. Foi isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele nos colocou de volta no trilho do sucesso, ele nos fez, ou nos tornou aptos, né, a vivermos novamente da palavra, nos justificando no Espírito. E nós hoje, pelo Espírito, podemos viver a partir do entendimento, da clareza da palavra de Deus. Se nós continuarmos a viver na prática dos princípios com base nas crenças do mundo, então nós caminhamos sistematicamente para uma vida de destruição. Isso é um fato, né? Está escrito na Bíblia. O mundo é como uma bomba relógio, falava aqui no início dessa live, né? Pronta para explodir. Cada dia que passa, um dia a menos para essa explosão. E ela é autodestrutiva. Então a vida fora de Cristo, ela é autodestrutiva. Cada passo que a gente dá está mais perto da morte, da derrota, da destruição. Ainda que pareçam caminhos bons, mas o final sempre nos leva à morte. Porém, a vida em Cristo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando, cada dia mais até ser dia perfeito. Nós estamos caminhando em um crescimento sistematizado, né? Ou seja, nós estamos melhores a cada dia, graças a Deus por isso, né? Isso se nós permanecermos fiéis no conhecimento de Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não abandonarmos essa jornada, nós iremos crescer gradativamente, dia após dia. E isso é importante demais. Estamos no livro de Provérbios, então, lemos no nosso último encontro, Provérbios capítulo 5, verso de 1 a 6, né, onde introduzimos o capítulo 5 de Provérbios, onde ele começa a trazer realmente clareza sobre comportamento. Isso é bem interessante. A partir de agora em diante, a gente vai ver muito comportamento diário nosso estampado nos livros de Provérbios como um alerta. Fique esperto, não faz isso, não faz aquilo, olha, vai por aqui, por causa disso, por causa daquilo. E a gente vai ficar antenado, ligado nisso, para a gente não perder absolutamente nada. Hoje nós vamos ler versículo 7 ao versículo 14. E eu espero que a gente realmente tenha tempo suficiente para ler todos esses, ou para acompanhar todos esses versículos. Diz assim, Provérbios capítulo 5, verso de número 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se farte os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no final da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E aí digas, como eu aborreci o ensino, e desprezei meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Veja, existe um apelo, existe um comportamento, existem as consequências, existe um arrependimento. São 4 passos nesses 7 versículos aí, que vão mostrar pra gente coisas bem específicas do dia a dia, que a gente precisa viver e que a gente vai ver isso no nosso cotidiano, a gente vai ver isso no nosso dia a dia. E a gente precisa realmente estar conectado e ligado no Espírito para que a gente não venha a tomar decisões, a fazer escolhas que possam trazer destruição para a nossa própria vida, que venham trazer prejuízo e dano para a nossa vida e para a vida daqueles que estão à nossa volta. A gente não pode desconsiderar algumas coisas que, de fato, são nocivas à vida humana, são destrutivas ou autodestrutivas, né? Lembrando que cada um tem responsabilidade sobre seus próprios atos. Todos nós somos seres humanos e somos livres, né? Cristo nos libertou para a liberdade, e essa liberdade precisa ser vivida com responsabilidade.
Não podemos tomar posse da liberdade para dar ocasião à carne. Uma vez que estamos livres, uma vez que temos liberdade, precisamos ter responsabilidade sobre nossa própria vida. Eu costumo dizer o seguinte, que um dia nós recebemos uma vida e, infelizmente, nós a pegamos e a jogamos no inferno. Nós trocamos a vida que recebemos pelo pecado e o pecado nos concedeu morte. Jesus, que é rico em misericórdia, fazendo a vontade do Pai, foi no inferno e recuperou a vida para nós e nos devolveu. O que nós vamos fazer com ela agora? Será que a gente vai desprezar toda a obra de Cristo, todo o seu trabalho, todo o seu amor, todo o seu empenho, todo o seu intento, e vamos pegar de volta a vida que sacrificadamente Jesus recuperou e vamos devolvê-la ao lugar de onde ele tirou? Uma vez que fomos resgatados do inferno por Cristo, vamos pegar a nova vida e vamos colocar de volta no inferno? Isso constitui-se realmente completa descredibilidade à obra do próprio Senhor Jesus, né? E é isso que nós precisamos atentar. Paulo diz assim, rapaz, uma vez que ele morreu por todos, e logo todos morreram, uma vez que era para mim estar morto, mas por causa dele eu estou vivo, é isso que ele quer dizer? Ele diz, não é justo eu viver para mim mesmo. Não é justo que eu viva para satisfazer as minhas vontades. Não é justo que eu viva para mim mesmo. É justo que eu viva para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Portanto, de agora em diante eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo, né? E ele estava certíssimo disso, né? Obviamente. Veja, se nós estávamos no inferno e Jesus comprou a nossa vida no inferno de volta, não é justo que eu use essa vida para viver da forma que me levou para o inferno. Não é justo. Não é correto isso, né? É justo que eu viva exatamente para um propósito divino, que foi para isso que eu fui criado. Então, com essa consciência, nós devemos trilhar os nossos passos todos os dias, não caminhando em direção às verdades do mundo, mas caminhando cotidianamente sobre as verdades de Deus, abandonando velhos hábitos e incorporando novos hábitos por meio da renovação da nossa mente. Por isso, o escritor a Provérbios, ele faz esse apelo para todos nós. Eu quero ler esse texto em uma outra versão para você entender. Veja, ele diz, portanto, meu filho, preste atenção e nunca se desvie do que lhe dizer. Mantenha a distância dessa mulher, da mulher adúltera. Não se aproxime da porta da sua casa. Se o fizer, perderá sua honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão o fruto do seu trabalho. No final você gemerá de angústia quando a doença lhe consumir o corpo. E dirá, como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências. Por que não ouvi os meus mestres? Pensava eu. Por que não dei atenção àqueles que me instruíram? Cheguei à beira da ruína total e agora todos saberão da minha vergonha. Então veja, você vê que isso aqui tem toda uma narrativa e uma sequência de fatos. E a primeira delas é que a gente vai atentar aqui. Antes de entrarmos aqui no texto efetivamente, eu queria que você atentasse para uma coisa. Nós já falamos aqui, mas eu quero só repetir, porque sempre tem pessoas novas chegando na nossa live, né? Quando a gente olha para a Antiga Aliança, toda a Antiga Aliança, né, apontava para Cristo, apontava para as novas realidades em Cristo, apontava para a nova vida em Cristo. Tudo que estava na Antiga Aliança, de forma figurativa, ela apontava para Jesus e para a igreja, né? Então veja, dentro dessa, muitas verdades que foram ditas pelos pais, e aí eu estou falando dos patriarcas lá atrás, muitas, né, dessas verdades que foram ditas pelos pais, estavam direcionadas aos seus filhos naturais, porém, inspirados pelo Espírito, mesmo sem saber, eles estavam apontando para o tempo da igreja, ou seja, a advertência também aos filhos de Deus. Então, ela tem uma dupla realidade, né? Quando se fala desse aqui, nós já vimos desde o versículo 1, ele fala sobre infidelidade, ele fala sobre adultério, e aí ele tem uma dupla finalidade. Ele atua diretamente como um pai falando para um filho natural, filho, presta atenção, e que de fato o adultério vai trazer danos, né? Se não houver um arrependimento, se não houver uma volta, se não houver um abandono, se não houver realmente um constrangimento, se não houver uma mudança de mente, ele pode levar as pessoas, infelizmente, para um caminho de destruição.
Isso está mais de que evidenciado. O adultério é algo sério, né? Porque a própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, traz o adultério como a única coisa que dá uma certa legalidade para que as pessoas se divorciem. E aí você vê que isso, o porquê disso, porque isso causa um estrago, porque isso causa realmente algo terrível e doloroso. E eu sei, queridos, que quando a gente fala sobre essas questões, né, de infidelidade conjugal, de adultério, isso causa dor, isso causa constrangimento em muita gente. Por quê? Porque todos nós estamos em todo o tempo sendo assediados à infidelidade, seja em que área for. Todos nós somos cotidianamente bombardeados por isso. Então não é algo que está isolado, às vezes você pensando, isso acontece só comigo. Não, não, não. Isso acontece com todos os seres humanos, em todo o tempo. Em todo o tempo. Essa é uma verdade natural e também uma verdade espiritual, né? Nós não podemos aqui, de forma nenhuma, esquecer e querer passar por cima e dizer que não é tão assim. Não, não, não. O adultério traz danos sérios, né? Traz grandes complicações, seja ele de âmbito, vamos botar literal do que eu estou falando, seja ele também no âmbito da aliança que nós temos para com o nosso Deus, né? Ou o que eu poderia chamar aqui de um adultério espiritual. Seja ele um adultério natural, seja ele um adultério espiritual, isso vai trazer dano. Isso vai trazer consequências severas, difíceis, duras, né? E que nós precisamos estar cotidianamente nos purificando, nos guardando, nos blindando. De que maneira? Renovando a nossa mente. A coisa acontece passo a passo, paulatinamente. Adultério não acontece por acaso, não acontece em acidente. Adultério não acontece, queridos, da noite para o dia, assim. Pá, hoje eu conheci, amanhã está no motel. Não, 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 não é assim. A coisa acontece paulatinamente, é uma sujeirinha, é uma troca de elogios, é um olhar, é o toque. E às vezes a gente nem percebe e vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo. E deixa eu te dizer, qualquer um está suscetível a isso. Nós não estamos mais sujeitos ao pecado porque nós temos domínio sobre o pecado. Nós não estamos mais escravizados. Estar sujeito é estar escravizado. Nós não estamos mais sujeitos ao pecado. Hoje nós temos domínio, nós podemos dizer não ao pecado. Mas nós estamos suscetíveis ao mundo que nos assedia todos os dias. Seja para um adultério natural, seja para um adultério espiritual. Né? Natural, você trair a aliança que você tem com as pessoas que você forjou essa aliança. Espiritualmente falando, é você ser assediado e ceder aos prazeres do mundo em detrimento da aliança que você tem com Deus. É isso que Tiago chama de adultério. Ele diz adúlteros. Você não entendeu ainda que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Isso não vai dar certo, isso não funciona. Então, a infidelidade ela foi tratada, como eu falei, né, ela pode ser nesses dois âmbitos, e ela foi tratada de forma severa em todos os tempos, e retrata também uma dupla realidade, a infidelidade conjugal, né? E a infidelidade para com Deus e a sua aliança. Então, a gente vai sempre olhar por esses dois aspectos, para a gente não ser simplista demais, né? A gente vai falar, sim, sobre as questões naturais que nos empurram no dia a dia para um adultério, e nós vamos falar também das questões espirituais que nos levam também a uma traição. E nenhum dos dois comportamentos são menos graves, né? Todos dois têm a sua gravidade explícita na Bíblia e vai trazer, consequentemente, danos e consequências do ato deliberado de pecado. Então, pecado é pecado e ele sempre gera morte. Não é que a pessoa peca e morre, mas quando ele peca, ele inicia um processo de morte. Quando há um pecado, um processo de morte foi startado. E nós precisamos entender que na nova aliança nós temos como paralisar isso quando isso acontece. E mudar a nossa mente para que isso não seja uma constante em nós. É disso que a gente precisa entender. Então veja, Provérbios capítulo 5, verso 7 diz assim:
Provérbios 5, 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Veja, primeira coisa, é mais uma vez o pai fazendo alertas. Filho, preste atenção, fica com a minha palavra. E eu já falei isso, eu quero repetir. Existe da parte de Deus um apelo para esse tempo, para que busquemos o conhecimento e venhamos a nos encher da sabedoria. Meu filho, preste atenção. Meu filho, se liga. Meu filho, não cai nessa armadilha. Meu filho, cuidado com essa bobagem. Meu filho, fica ligado. Meu filho, não entra nessa. Meu filho, pode até parecer bom, pode até te gerar prazer, mas deixa eu te dizer, não vai nessa conversa. Seja ela natural, seja ela espiritual. Seja ela do assédio natural, seja ela de um assédio do mundo. Não entra. Por mais que pareça bom, por mais que pareça prazeroso, se está em desacordo com o que a palavra de Deus diz, vai iniciar um processo de morte. Você precisa fugir disso. Nem sequer passar perto da porta da casa da mulher adúltera. Ou seja, você não pode nem sequer. A Bíblia diz que nós não deveríamos nem andar com pessoas que não andam segundo a palavra de Deus. Nós deveríamos ficar longe de pessoas assim, de pessoas que não têm compromisso com a palavra. Estou falando até de crentes às vezes. Nós deveríamos ficar longe. E também, né, naturalmente falando, longe dos elogios, longe daquilo que vai trazer dor, longe daquilo que pode iniciar em você um processo de morte. Então fica longe. Fica longe, mantenha a distância dessa mulher e não se aproxime nem sequer da porta da sua casa. Então veja, um alerta do pai, um alerta aos filhos, né? E olha, no que diz respeito à questão natural, isso também tem uma via de mão dupla, né? Também fala sobre a mulher em relação ao homem e o homem em relação à mulher também, de forma natural, né? A gente não vai trazer aqui achando que é só a mulher que assedia o homem ou só o homem que está nesse risco iminente. Não, não, não. Isso está voltado para ambos. Então, nós precisamos ficar longe. Esse é o apelo do pai. Versículo de número 9, ele diz assim: porém, se você fizer, existem consequências graves. E ele diz: você perderá sua honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão o fruto do seu trabalho. No final, você gemerá de angústia quando a doença lhe consumir o corpo. Então veja. Ele fala, não vai. O caminho que eu quero que você não vá é esse. Tá claro. Agora, se porventura você for, existem consequências. Agora veja. São escolhas. São escolhas. São escolhas. Comprou, vai ter que pagar. Bebeu, vai ter que pagar. Então, a Bíblia diz, olha, fique esperto e não entra porque existem consequências. E se a Bíblia é a verdade, irmãos, essas consequências são reais. Se a Bíblia é a verdade e nós sabemos que a Bíblia é a verdade, todas essas consequências são reais. E a Bíblia nos alerta a isso. Agora, se porventura formos, entrarmos nisso, caminharmos nessa direção, então haverão consequências. E as consequências estão aqui. Primeiro, ele diz, você vai dar a outra sua honra. Sabe, irmãos, às vezes são pessoas que viveram a vida inteira em honra, pessoas honradas, conhecidas, reconhecidas. E aí, por causa de uma decisão errada, por causa de uma atitude errada, são descredibilizados, perdem a honra, perdem realmente aquilo que construíram uma vida inteira por causa de 1 minuto às vezes, 15 minutos, 1 hora de prazer. Que 1 hora de prazer? Nem 10 minutos de prazer, né? E perdem a sua honra e entregam na mão de outro a sua honra. Sabe, queridos, muitas vezes, imagina se for um caso de um adultério entre casais casados, não importa, naturalmente falando. Nós falamos espiritualmente. E isso
vai culminar em um crime parcial, ou passional, na verdade. Então isso vai trazer dor e sofrimento, né? Agora, de maneira espiritual, a mesma coisa. Se você cede aos prazeres do mundo, se você cede aos assédios do mundo, se você cede àquilo que parece doce aos lábios do mundo, que parece suave quando você ouve lá fora, todo mundo faz, não tem nada a ver, isso não tem problema. Porém, você perde a honra. Perde a honra se anda segundo o pecado. Segundo o pecado. Segunda coisa, ele diz, não entregar os anos a cruéis. Sabe, você ter a sua vida antecipada por conta de escolhas erradas na vida. Você ter sua vida abreviada. Você ter sua carreira encurtada por causa de uma escolha, né? Escolhas erradas. Por prazer carnal, vontade, desejo. Só por isso. Seja de âmbito natural, seja de âmbito espiritual. O que levou a vontade, a carne, satisfazer as concupiscências. E isso pode fazer com que você tenha sua vida abreviada. E pior, por mão de homens cruéis. Homens que não querem nem saber. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheço histórias e histórias, muitas histórias. Uma história de um rapaz nascido na igreja, a mãe crente, mas decidiu abandonar a igreja para ver os prazeres do mundo. E aí se envolveu com droga. E estava um dia lá tentando convencer os traficantes na boca de vender a ele droga, sei lá, ou dar a ele, que ele não tinha nem dinheiro mais, estava na rua praticamente, daquele jeito. E aí passaram os inimigos lá do traficante e atiraram nele, 14 tiros. Estava ali de graça, morreu gratuitamente, entregou a sua vida na mão de homens cruéis, né? Também falo de pessoas que trocaram a igreja pelo assédio do mundo, né? E aí tiveram sua vida ceifada. E por aí vai. São inúmeros casos, né, que corroboram com aquilo que a palavra de Deus diz. São consequências reais, estão descritas. E o alerta vem antes. Sabe? Quando nós falamos do adultério espiritual, que é a quebra da aliança com Deus por causa dos assédios do mundo, antes disso o pai por dentro nos alerta. Ele diz, ei, acorda, não vai, filho. Alô, filho meu, ó, abre o olho. Não é? Terceiro ponto, ele diz que você perde financeiramente. Sabe? Quando você entra, e aí eu quero pegar os dois aspectos, quando você entra num caminho de adultério, isso pode culminar em várias coisas, né? Graças a Deus que isso, e a gente espera que isso culmine em um arrependimento, em uma volta para casa, né? Mas se porventura culmina em um divórcio, por exemplo, em uma separação, né? Veja, um divórcio empobrece o ser humano. O divórcio empobrece o ser humano. Todo ser humano. Eu não estou falando de empobrecer apenas financeiramente, também financeiramente. Olha, você trabalha, você se esforça, você se sacrifica, mas quando você rompe em um divórcio, infelizmente, você empobrece. Empobrece financeiramente, empobrece emocionalmente, empobrece socialmente, empobrece espiritualmente, te rouba a vitalidade. Você, infelizmente, pode chamar isso de preconceito, o que for, mas nunca mais vai ser visto da mesma forma, vai ser olhado da mesma maneira. E nós ainda vamos ficar assim, mas o povo é impiedoso, o povo só olha para mim agora com base... Infelizmente é assim. Deus não. Deus te perdoa, Deus esquece, joga no mar do esquecimento, mas o mundo não perdoa. Infelizmente. E a gente precisa saber antecipadamente disso, para que a gente tenha a responsabilidade em nossas próprias decisões. Para que a gente não venha empobrecer, né? Para que a gente não venha empobrecer. Ele diz que nós entregamos o fruto do nosso trabalho a outro. E é exatamente isso também, né? Como eu estava falando. Isso vai invariavelmente inquirir para isso, né?
para você acabar tendo que abrir mão daquilo que você conquistou arduamente. Sabe, queridos, quando você está consolidado em um bom relacionamento com Deus e com os seus também, né? Sendo de âmbito natural ou espiritual, você tem essa solidez, isso é crescimento, isso é enriquecimento. Casais inteligentes enriquecem juntos e isso é uma verdade, né? Você vai crescendo, você vai aumentando. Também a tua vida para com Deus é uma conexão de vida, viver na plenitude sobre os princípios bíblicos e espirituais te leva ao crescimento. Mas invariavelmente uma vida de adultério, seja natural, seja espiritual, leva as pessoas a perdas irreparáveis, né? Olha, eu conheço muitas pessoas que começaram na igreja e cresceram financeiramente e evoluíram, se tornaram pessoas realmente bem-sucedidas nos negócios e aí começaram a entrar nesse caminho de assédio do mundo e às vezes até mistura o assédio do mundo com assédio natural e começa a caminhar e, irmãos, daí caminha para uma separação e aí se separa porque acha que começa a brigar em casa, arrumar confusão e depois dessas confusões todas você vê o seu negócio começar a declinar. E aí vá atrás e você vai ver. Vá atrás da maioria dos empresários que chegaram na igreja quebrado e você vai me dizer se não está envolvido tudo isso que eu estou te falando aqui no meio. Posição, poder, busca pelo poder, invariavelmente, adultério, moral e, infelizmente, perdas financeiras. Tudo vem uma coisa ligada à outra. É uma corda que vai ligada uma à outra, uma à outra. E isso vai levando as pessoas ao empobrecimento completo do ser. Completamente. E no final, tudo isso vai gerar um peso de consciência, uma angústia interior, uma mente que o diabo vai trazer peso e condenação, e no final tudo isso, de forma psicossomática, vai refletir no seu corpo, né? Todo o peso da vergonha, todo o peso do arrependimento, todo o peso de tudo isso que foi feito por meio de tomar decisões erradas, escolhas erradas, todo esse peso dentro de um ser humano se torna insuportável. Insuportável. O único que pode carregar esse peso chama-se Jesus de Nazaré. Então, se já passou por isso, irmãos, se está passando por isso, a única pessoa que pode suportar esse peso por você chama-se Jesus de Nazaré. É o único. Do contrário, se você tentar carregar esse peso sozinho dentro de você, nas suas costas, na sua mente ou por dentro, isso invariavelmente vai estourar do lado de fora em sistemas do seu corpo. Muitos no sistema imunológico, muitos no sistema nervoso, muitos no sistema cardíaco, muitos no sistema gastro. Em dado momento isso estoura. E é o que o escritor de Hebreus diz no versículo de número... Ele diz assim: e no final você gemerá de angústia, a angústia te consumindo. Quando a doença lhe consumiu o corpo. Doença é essa consequência de psicossomatia, ou seja, você agora atormentado pela própria consciência, por causa de atos desse. Então, capítulo 5, verso 12, diz assim: então eu direi, como eu odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências. Porque não ouvi os meus mestres, porque não dei atenção aos que me instruíam. Cheguei à beira da ruína total, e agora todos saberão da minha vergonha. Sabe, minha mãe dizia assim: quem não ouve conselho, meu filho, ouve coitado. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Irmãos, eu vou te dizer, eu já cometi atos e que depois eu me arrependi amargamente. Amargamente, sabe? A gente passa o tempo e vez por outra o diabo tá lá te lembrando de novo. Lembra do que você fez. Você lembra do que você fez e ele te lembra de novo, e te lembra de novo, e te lembra de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A resposta para isso tudo, se você já passou por um trauma desse, se você já viveu realidades como essa,
O nosso princípio praticável de hoje está em Salmos 32. Nós passamos um pouquinho do horário, mas eu não podia sair daqui sem te dar o remédio para esse mal, né? Para essa dor, essa angústia que corta a alma humana. Salmos, capítulo de número 32, que diz assim: bem-aventurado ou feliz é. Esse é o Salmo 32, que é, de fato, o nosso princípio praticável de hoje, se porventura você tem daquilo que se arrepender, né? E todos temos, infelizmente ou felizmente, todos nós temos. Precisamos, de fato, pegar esse salmo e incorporar na nossa vida. Veja, Davi escreveu: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Estancado, paralisado, somos bem-aventurados. Por algumas vezes na minha vida eu precisei pegar esse salmo e ler para mim: Marcelo, você é bem-aventurado, porque a tua iniquidade foi perdoada e o teu pecado foi coberto. Bem-aventurado o homem a quem Deus, o Senhor, não atribui iniquidade e cujo espírito já não há culpa. Cujo espírito não há culpa, porque o pior é a culpa que fica por dentro. Cujo espírito não há culpa. Pois enquanto eu calei os meus pecados, fiquei engolindo seco os meus pecados. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque o pecado me consumia por dentro. O peso me consumindo, a angústia me consumindo. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Você vai perdendo o brilho, você vai ficando apático, triste, sem vida, você vai perdendo a sua vitalidade e você está sempre olhando para Deus com desconfiança, como se Ele estivesse botando um piano na sua cabeça. Versículo 5, ele diz: confessei o meu pecado ao Senhor, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, a consequência do meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Todo homem piedoso, todo homem que vive no caminho da justiça, todo homem que entendeu a palavra, precisa, irmãos, em cada ato de desobediência, clamar ao Senhor, porque Ele é o único que pode carregar esse peso por nós. Do contrário, a gente vai arrumar problema para a nossa própria vida. Nós não suportamos a angústia do pecado. O pecado não faz parte da nossa natureza. Por isso ele nos definha por dentro. Ele diz: sendo assim, o homem piedoso te fará súplicas em todo o tempo que puder encontrar-te. E com efeito, ou seja, o resultado disso é que quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Ou seja, a consequência será cortada. Se você colocar em Cristo Jesus, houver um arrependimento, houver uma mudança de mente, para que você não carregue para sempre a dor, porque você não pode suportá-la. Essa dor é insuportável a nós. Tu és o meu esconderijo e tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cânticos de livramento. Então, por mais que você tenha um dia colocado o pé lá, por mais que você tenha um dia mergulhado e afundado no pecado, há tempo de arrepender-se e Deus te livrará das águas quando subirem, da tribulação que se anuncia. E você estará protegido e te cercará de alegres cânticos de livramento. Você vai poder cantar ao Senhor. Aleluia! Dizendo: tu és o meu esconderijo e preserva-me da tribulação e me cerca de alegres cânticos de livramento. E você certamente ouvirá da parte do nosso Deus o seguinte: aquilo que ele disse para Davi, ele também dirá para você. O meu desejo é instruir você e ensinar você o caminho que você deve seguir, debaixo dos meus olhos te dar conselho, para que você não seja mais como um cavalo ou como uma mula, sem entendimento, os quais com freios
e cabrestos são dominados, e de outra sorte não te obedecem. Sabe, queridos? Graças a Deus pela angústia. É como um freio, é como um cabresto que Deus coloca em nós. A angústia que se abate sobre as pessoas que mergulharam no pecado em algum momento, ela é como um freio e um cabresto de Deus para nos parar, para que a gente não caminhe dentro do abismo. Melhor do que freio e cabresto é receber as instruções e ficar ligado ao ensino do Pai. Essa foi a nossa live de hoje. Quero dizer para você que para mim foi uma grande honra estarmos juntos. Passamos um pouco da hora aí, não foi? Mas era necessário. Amanhã nós damos continuidade ao nosso estudo do livro de Provérbios. Hoje à noite nós começamos uma nova série, já vai ser postada agora, chamada A Mente de Cristo, Conselhos de Sabedoria. Grande abraço para você e até logo mais.